Levítico capítulo 1. Os holocaustos. E chamou o Senhor Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito à porta da tenda da congregação, a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, que porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue, e aspergirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelha ou de cabras, para o holocausto oferecerá macho sem defeito. E o degolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão seu sangue em redor sobre o altar. Depois o partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for o holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote a oferecerá sobre o altar, e tirar-lhe-á a cabeça, e a queimará sobre o altar. E o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza, e fendê-la-á junto às suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Capítulo 2. As ofertas de cereais. E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite, e porá o incenso sobre ela, e a trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha, e do seu azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote a queimará como memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é, das ofertas queimadas ao Senhor. E, quando ofereceres a oferta de alimentos cozida no forno, será de bolos ázimos de flor de farinha, amassados com azeite, e com os corões ázimos untados com azeite. E, se a tua oferta for oferta de alimentos cozida na caçoula, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite. Oferta é de alimentos. E se a tua oferta for oferta de alimentos de frigideira, far-se-á da flor de farinha com azeite. Então trarás a oferta de alimentos que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos como memorial, e a queimará sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de alimentos que ofereceres ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, porém
sobre o altar não subirão por cheiro suave. E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimentos, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. E se fizeres ao Senhor oferta de alimentos das primícias, oferecerás como oferta de alimentos das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. E sobre ela deitarás azeite, porás sobre ela incenso, oferta é de alimentos. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite, com todo o seu incenso, oferta queimada é ao Senhor.